Estamos iniciando mais um seminário do CEP Racial, coligado à Universidade Zumbi dos Palmares. Esse é o nosso 13º seminário, com o tema Políticas Públicas em Educação Antirracista. E aqui nós temos o enorme prazer de contar com esse seminário de duas ilustríssimas presenças. A Aline Mota, que é consultora, palestrante, facilitadora de treinamento, mestre em política pública pela Universidade Federal do ABC, bacharel em gestão de políticas públicas pela USP. Há quase uma década dedica-se em promover reflexões e mudanças significativas nas áreas de empoderamento feminino, políticas públicas antirracistas e sustentabilidade, atuando principalmente em planejamento estratégico, implementação, avaliação de projetos políticos e atualmente ela é empreendedora, assessora política da Rede Sustentabilidade, do qual é dirigente municipal na capital e coordenadora também do Coletivo Negro no estado de São Paulo. Aline, é um prazer recebê-la aqui. Obrigado, Cláudio. É uma honra estar aqui. Muito, muito gratificante. Vai ser bem rico essa conversa. Com certeza. Temos também a ilustre presença da Cíntia Lemes. Ela é doutora em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, onde também concluiu o mestrado em Língua Portuguesa e a graduação em Letras. Ela é escritora, pesquisadora, é autora do livro Tier, Desmitificando o Autismo para Educadores, que inspirou um curso de extensão aplicado em redes de ensino pelo Brasil. Foi membro do Núcleo de Educação Antirracista da Camino School em 2021 a 2023 e atualmente ela dedica-se a projetos voltados à educação, inclusão e diversidade. É um prazer estar com você também, Cíntia. Obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui com vocês, com a Aline, e também acredito que essa conversa vai ser muito boa. Com certeza, com certeza. Bom, vamos começar, então, direto ao ponto, perguntando diretamente para a Aline. Aline, você, como gestora pública, que atua na área já há alguns anos, como acha que políticos e governos devem contribuir para acabar, então, com o racismo no Brasil? Bom, é uma pergunta de milhões, né? Acho que, antes disso, a gente precisa entender o papel da gestão pública e a grande diferença entre governos e políticas de governo e políticas de Estado, né? A gestão pública, né, o serviço público, ele está aqui para servir a população, para servir a comunidade, para servir a sociedade em vários níveis, né? No nível social, desenvolvimento econômico, proteção dos animais e do meio ambiente, educação, saúde, uma série de direitos. E dentro da nossa legislação e da nossa Constituição, não ser tratado de forma discriminatória é um direito. Então, também é papel do Estado garantir esse direito. Garantir de que você não seja discriminado ou tenha algum tratamento diferenciado por conta da sua raça, da sua religião, do seu credo, dos seus valores, por nenhum tipo de discriminação. Então, eu acho que a construção de políticas públicas, de políticas de Estado, de políticas de governo, ela é baseado em quem está lá dentro. E quem está lá dentro são pessoas. São pessoas carregadas de valores, com algum histórico, com uma formação, com crenças, com uma religião. E o nosso país, ele ainda carrega o valor do racismo muito intrinsecamente. A gente ainda não reconhece que é um país racista. A partir do momento que a gente reconhecer que nós somos um país racista,
a gente começa a enfrentar o problema de frente. Né? Hoje não existe racista, não tem nenhuma pessoa ela é racista, mas a gente vê atos racistas diariamente acontecendo na nossa sociedade. Então, a construção de políticas públicas ela é só o resultado de pensadores, de pessoas que estão por trás, que estão nos bastidores, que estão pensando em projeto, que estão pensando em como atender à demanda dessa sociedade. E se a gente só tem políticos, parlamentares, deputados, vereadores, pessoas na liderança, no alto escalão, brancas, elas não vão ter esse olhar especial para a situação de uma pessoa negra que vive na comunidade ou não. Porque ela não tem essa referência. Então, ela não vai conseguir, de fato, fazer aquela política minuciosa, cuidadosa, delicada. E é por isso que a gente fala tanto da importância de ter pessoas negras nesses espaços de poder, nesses espaços de decisão, sobretudo nos espaços de decisão política, que é onde tem a caneta, é onde desenha, é onde determina, é onde cumpra-se. Então, temos muito trabalho, tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar ao longo aqui desse bate-papo, mas o cerne de construir políticas públicas está em quem está fazendo essas políticas públicas. Muito bom mesmo. Deixa eu colocar a Cíntia aqui também no holofote. Uma pergunta aqui para você, Cíntia. Você acredita que as políticas afirmativas feitas até hoje trouxeram algum ganho para a nossa comunidade, de maneira geral? Sim, eu acredito que elas trouxeram, sim, grandes ganhos para a sociedade, principalmente na questão de agora preciso deixar um espaço, né, deixar que a pessoa que tenha a capacidade, né, para estar em determinados cargos de fato também alcance, que são as pessoas negras que também têm essa capacidade. E as pessoas diziam sempre, né, que não tem essa capacidade, eu vou escolher uma outra pessoa, e às vezes é escolhido uma pessoa que não tinha tanto, assim, não era tão estudada, etc., mas é porque ela, pela cor da pele. Então, acho que essas políticas públicas, elas serviram também nesse sentido de assegurar esse direito a várias pessoas. Então, hoje a gente ainda tem desafios, mas a gente já consegue ver muitas pessoas negras em cargos importantes. E isso alegra, né, de certo modo, motiva, inspira aquela criança que, no meu caso, eu sou educadora, que está lá na sala de aula sonhando com alguns cargos. Eu falo assim, eu posso, eu consigo. Né? Então, isso também permite que as crianças sonhem, né, que os jovens sonhem e aí possam alcançar esses sonhos. Então é essencial. Mudou muita coisa, mas ainda a gente tem um chão aí, um caminho, né, muito árduo ainda pela frente, mas que elas mudaram muitas coisas na sociedade, sim, mudaram. E quais, assim, aproveitando que vocês estão falando de ações afirmativas, né, quais delas vocês acham que estão hoje no Brasil que estaria contribuindo mais ou que são mais efetivas? Eu posso dizer em relação ao acesso, né, da pessoa negra à universidade, né, que é aquela questão da reparação histórica, né, de eu ter políticas ali para para acessar a universidade. Há muitas polêmicas ainda, muitas pessoas que discutem essa questão, apesar de estar há muito tempo na sociedade, já é isso afirmado, mas eu posso citar esse exemplo, por exemplo, da questão do acesso à universidade. Né? Teriam outros, que talvez a Aline possa complementar, mas e também a serviços públicos, né? Por exemplo, acessar, por exemplo, cargos, né, médicos, tenho médicos negros, por exemplo, universidades que também estão com a questão, eu quero ver mais universitários, mais professores universitários negros também. Então, eu posso citar esses exemplos. Eu acho que, de forma geral,
a gente tem tido mais pessoas negras em várias áreas, não só na educação, né? O acesso ao ensino ele é fundamental, e uma das pesquisas que a gente traz aqui é a educação antirracista, e a educação é um pilar essencial para a sociedade, mas nós temos sim hoje muitas pessoas negras na cultura, na música, na medicina, na ciência, no esporte, em várias áreas, que eu acho que essa pressão social, o resultado dos movimentos negros, né, e das legislações e dessa pressão está fazendo com que a gente tenha mais pessoas nesses espaços de decisão. Quando você pergunta sobre quais políticas a gente tem antirracista, além, né, de ações afirmativas como cotas, e a cota ela não só se reverbera em universidades, mas em concursos públicos, em cargos de chefia, nas próprias eleições agora também tem um percentual de cota de que precisa ter candidatos e candidatas negras. Então acho que a gente tem avançado muito nisso, apesar dos grandes desafios ainda enfrentados, né? A gente tem algumas legislações que são norteadoras, da própria da educação, que é a Lei 10.639, se eu não me engano, que é a lei, é isso, né, Anderson? É a lei que fala sobre a importância né, a necessidade de se ter educação antirracista nas escolas. E essa lei, ela tem quase 20 anos, ela já tem mais de 20 anos, ela é de 2003. Só que a gente ainda não tem plenitude dessas escolas atuando na educação antirracista. Não sei se você me permite complementar. Claro, claro. No caso, assim, a questão da aplicação da lei, as pessoas elas ainda não sabem o que fazer com ela. Apesar de, como você citou, 20 anos, as pessoas não sabem se elas criam núcleos de comissões, qualquer problema que a gente depare, que possa ser uma injúria racial ou uma espécie que a pessoa fala é um bullying na escola, eu levo para esse núcleo, não levo para esse núcleo. Ou então falas, por exemplo, então eles não sabem se criam um núcleo na escola ou se simplesmente colocam uma imagem na prova. Então, eu coloquei uma imagem na prova, eu estou sendo antirracista. Então, é importante a gente discutir o que seria, né, a aplicação da lei. Só uma imagem basta? Só um texto numa prova basta? Ou você teria que trabalhar outras questões e para além do calendário de novembro, né? Que muitas escolas só lembram de ser antirracistas quando chega o mês de novembro. Exatamente. E aí vão convidar uma professora, um professor que seja negro para poder falar sobre isso. Então, a aplicação da lei não é só eu vou colocar uma foto ou em novembro eu lembro que existem negros, né? Eu tenho que fazer isso mais vezes, né? E em que medida? Exato. Até porque a educação como um pilar social, base para a sociedade, uma sociedade sem educação, ela não tem futuro. E a educação antirracista é um processo contínuo. É um processo... E eu me pergunto sempre no nosso grupo de pesquisa, né? Por que a gente está fazendo o letramento racial com 20, 30, 40 anos de idade? A gente não aprendeu uma série de coisas no colégio, no ensino médio, no ensino fundamental. E isso faz diferença na formação de seres pensantes críticos. Um estudo do Ministério da Educação, entre 21 e 22, fez um levantamento da aplicação dessa lei nas escolas, e ao menos metade das escolas do país não tinham nenhuma atividade étnico-racial em sua grade. Algumas poucas tinha o novembro, né? Em torno de 18% de professores de toda a rede de ensino estão preparados para falar do tema. Então, a gente ainda tem muito que avançar para poder conseguir fazer com que essas ações afirmativas elas sejam efetivas. Porque legislação a gente tem um monte.
A gente tem um monte de lei na Constituição, no Código Penal, enfim. Tem leis nacionais, estaduais, municipais, mas a aplicação da lei, ela ainda é um desafio. E ela é um desafio institucional de governos, de conseguir colocar na grade de uma forma ampla, que isso chegue nos confins do interior do Brasil, né? Porque a realidade da gente em São Paulo, em grandes capitais, é diferente do interior. É muito diferente, né? E desafios sociais, de que há, sim, professores, professoras, gestores, diretores, que não estão preparados e que não conseguem enxergar a importância disso e que muitas vezes se recusa a fazer. Né? Uma pesquisa recente do próprio Ministério, ela coloca que 18% reconhecem que não realizam nada dessa lei nas escolas. Isso faz diferença e vai fazer diferença daqui a alguns anos. Por mais que a gente tenha falado, por mais que a gente tenha ampliado a discussão, o debate, por mais que vários eventos, encontros, palestras, seminários como esse aqui tenha acontecido, ainda assim não está chegando na ponta da sociedade. No cara que mora, na senhorinha que mora lá no meu bairro, longe, nos confins do Itaim Paulista, entender que essa lei existe, por exemplo. E dizer também, como você falou da questão do educador, que quando eu vou falar sobre alguma coisa, tudo passa pelo prisma do que eu tenho de conhecimento prévio. Então, se eu não tenho nenhuma leitura a respeito do corpo negro, a respeito da cultura negra, a respeito da capacidade da pessoa negra, então eu vou falar sempre bobagens. Eu não vou lembrar nem quem foi Frantz Fanon, não vou nem lembrar desses primeiros pensadores, né, que já começaram a falar sobre essa diferença, né? Essa questão do social. Então, assim, e aí eu vejo também a questão, olha, quando eu deixo eu entrego a responsabilidade para o professor simplesmente falar sobre a lei, eu acho um ato muito perigoso. Justamente por esse prisma, porque se a pessoa não tem repertório, ela vai falar bobagem, ela pode falar muita bobagem. E ela pode reforçar, então, parâmetros preconceituosos. Então essa questão do perigo, né? Do perigo, porque aí vai muito que a Chimamanda fala no sentido da história única, da versão única, porque parte do meu ponto de vista. E sempre quando você estudar, né? Se tem na escola, nos livros, é sempre a versão europeia. Exatamente. Assim, eu acho que a gente falando ainda sobre educação, e eu trago um olhar ainda um pouco mais especial ainda, que essa educação antirracista e esse olhar, ele precisa ser do berçário. Eu vou trazer uma historinha rapidamente aqui, que me marcou muito, gravada nessa sala, num podcast, onde eu tive a oportunidade de entrevistar a Patrícia Nunes, que é uma pedagoga, que é uma estudiosa da área, né, que atua na área da educação infantil, e ela contava assim: na hora de trocar os bebês negros, eles eram sempre os últimos a serem trocados. As necessidades eram iguais. Os dois estavam com a fraldinha, estava sujo e tal. Mas por que o negro era sempre depois? A pelinha não aparece, né? Que está vermelhinho. Na hora de pegar uma criança, você sempre vai no loirinho de olho azul. O negrinho, a negrinha, ele fica de lado. Na hora de entregar os brinquedos, na hora das escolhas, no olhar do afeto. E isso faz com que a gente forme adultos já desde a infância se sentindo rejeitados, se sentindo diferenciados, se sentindo excluídos. E isso faz uma diferença gigantesca em como que esse ser humano se coloca diante do mundo.
Por isso que a educação antirracista, ela tem esse prisma. E ela precisa ser, desde a infância, com uma educação de empoderamento dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos pretos e pretas, para que eles se sintam valorizados, reconhecidos, se sintam uma pessoa de valor. Porque nós fomos historicamente desvalorizados, historicamente colocados em segundo plano, historicamente rejeitados. Então, essa mudança de mentalidade, ela é importante, e ela é na infância. Assim como é importante a formação e o letramento e a educação antirracista para educadores, quer eles quais forem, homem, mulher, branco, preto, o que for. Por quê? Porque são essas pessoas que estão lidando com a sociedade também, com o ensino. Então, o letramento e a educação antirracista, ela não tem que ser só para negro. Ela tem que ser para toda a sociedade, porque não é o negro que comete racismo com ele mesmo, salvo exceções. Mas, muitas vezes, é o branco, é o coleguinha branco. E crianças podem ser maldosas. Crianças podem ser muito maldosas. E a gente tem visto o quanto que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes estão sendo cooptados por esses pensamentos radicais, de violência, sobretudo na internet. É interessante que vocês colocaram, e só lembrando a todos aqui, a gente tem um público diverso, e eu sempre retomo alguns pontos que eu acho que é importante, né? A gente costuma aprofundar os debates, mas eu queria voltar a uma questão básica aqui, né? Na visão de vocês, o que seria o racismo estrutural no Brasil? E como vocês afirmaram, como já existem leis antirracistas, mas como implementar essas leis no sentido de que pudéssemos levar a educação antirracista mais longe do que nós já levamos até aqui, né? Como você mesmo citou, né, Aline, e a Cíntia também, talvez na questão da escola ou na questão da sociedade. Como é que vocês veem isso? Eu acredito que o básico, né, a base é a educação, então o primeiro passo seria por ela, né? Acessar quem está em época de escola, com essa questão que desde a creche, né, de dizer, a Aline trouxe a questão da higiene, né, da criança negra e o cabelo da menina negra. Como é que se penteia? Que às vezes a pessoa vai falar assim, como que a pessoa, às vezes eu tenho uma professora que é loira, ela não sabe lidar e não lida. E deixa. E aí a menina negra, ela nunca recebe um carinho no cabelo, justamente porque a pessoa nem ousa pôr a mão. E essa questão, assim, então começaria nesse sentido dessa forma de tratamento. E nos cursos básicos, como, por exemplo, a gente, dentro da universidade, um curso de pedagogia, etc., como lidar também, né, com essa questão da higiene. Falar, olha, prioridades são as mesmas, né, igualdade ali na urgência, né, eu não vou esperar, né, então seria essa parte da educação, de como, nessa forma de tratamento. Agora, para aqueles que saíram, a cultura, então, já não estou na universidade, como que eu vou acessar essa educação antirracista? Pela cultura, talvez a questão da literatura, né, trazendo personagens e como que ele se sente, etc., ou então peças de teatro. Então a gente tem várias formas de se implementar essa questão da questão antirracista, indiretamente para quem está na escola e para quem está fora. E aí as políticas públicas, né, a Aline pode falar até com mais propriedade que eu, que também está ali para cumprir esse papel, né? Eu acho que você pergunta sobre o racismo estrutural, né? Acho que a gente tinha falado isso lá atrás. O racismo estrutural, né, que é essa mentalidade social intrínseca
nas nossas ações, no comportamento, no dia a dia, na forma como as instituições se organizam. Então, muitas vezes, não tem clareza se foi uma injúria, se foi um preconceito, se foi um racismo. A gente não tem clareza disso, né? E muitas vezes a gente acha que foi só uma discriminação porque eu não tenho qualificação, ou porque eu sou de outra classe social, ou porque não é o meu tema. Enfim, são várias formas que ele está presente na nossa sociedade, de diversas formas, e que as pessoas não sabem, não percebem. E aí eu acho que é onde cabe, inclusive, o papel do poder público organizar e regulamentar isso, não só através de leis, né? Através de punição, se viu que teve um ato de racismo, de injúria, precisa ser punido, né? Na formação, na cultura, nas denúncias, na rede de apoio, né? Hoje uma mulher que é violentada, se ela for negra, coitada dela na delegacia. A nossa polícia, ela ainda carrega marcas de racismo muito fortes. Porque quem é parado, quem é violentado, quem é agredido, em sua maioria são os negros. E a gente vê os números por aí, o quanto que a maioria das pessoas presas, violentadas, agredidas, mortas, são jovens negros. Então, eu volto no que eu estava falando, que para poder a gente combater tudo isso, com a efetivação de políticas públicas, e para poder efetivar políticas públicas e para poder fazer com que aconteçam, eu preciso ter Marielles Francos no governo. Eu preciso ter várias pessoas que realmente lutam a causa e que vão enfrentar e que vão fazer e que vão cobrar a sociedade, o poder público, vão acompanhar para poder ver se de fato está acontecendo. A gente tem agora o nosso Ministério da Igualdade Racial, mas ele voltou agora. Ele foi desativado, ele não existia nos governos anteriores. Esse próximo final de semana, e assim como em vários outros lugares, está acontecendo nesse momento a 5ª ou 6ª conferência sobre a promoção da igualdade racial, que é um evento em todo o país, municipal, para depois ir para o regional, estadual e nacional. Essa conferência é um momento importante de discussão sobre projetos políticos, efetivação de políticas públicas, necessidades, atualizações de leis e tal, e que não acontecia desde 2019. Então, colocar pessoas certas nos governos e nos lugares faz a diferença com isso. Vai fazer com que um prefeito ou um governador, ainda que ele não apoie, que ele não seja uma pessoa negra, ele seja obrigado a inaugurar o Museu da Favela no centro da cidade. Ele seja obrigado a colocar uma estátua de zumbi ali no Lago do São Bento. Ele seja obrigado a reconhecer que o bairro do Bexiga, ele tem uma questão histórica. Por quê? Porque a sociedade fez uma pressão, e quando você tem políticos ali que pensam e que reconhecem esse valor histórico, ele vai fazer diferença. É diferente de quando você tem pessoas que não estão muito ali, que não estão muito se importando com essas questões, porque são questões de minorias. Mas aí se esquece de que a sociedade negra e parda do Brasil é mais da metade da população, né? Eu espero ter respondido, Cláudio. Maravilhoso, maravilhoso. Já que a gente está nesse tema, nesse tópico especificamente, e eu acho que eu queria ouvir um pouquinho mais vocês sobre como nós podemos, então, melhorar a representatividade negra na sociedade de maneira geral, já que, pelo que vocês duas colocaram,
é um dos caminhos, talvez aquele que pode ser um caminho mais curto, um deles, pelo menos, para que a gente possa levar essas questões, né, antirracistas mais a fundo no Brasil. Como é que vocês veem como implementar uma representatividade maior, apesar do negro, né, apesar da lei de cotas e outras, né, mas eu acho que existem outras formas, né, como que vocês veem isso? Claro. Eu acho que tem uma coisa que é super importante, e aí eu vou explicar o porquê. Eu acho que a participação da sociedade nas decisões, nos conselhos, nos eventos, no orçamento participativo, nas associações, entender o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, ela é de fundamental importância para poder a gente trazer essa autorreflexão. Porque eu acho que existem dois tipos de coisas que podemos fazer: as ações individuais e as ações coletivas. E as ações individuais, assim como eu falo sobre a sustentabilidade, é quando você se preocupa em jogar o plástico no plástico, o papel na lixeira de papel. São ações individuais. Só que daí eu trago um panorama que é assim, extremamente preocupante. A gente acabou de eleger, a gente não, né? Eles lá acabaram de eleger o Donald Trump. E isso representa muita coisa. Porque nós estamos numa crescente de supremacia branca mundial. E isso está fazendo assim, está dando medo geral. Inclusive, recentemente, com a posse do Trump, ele decretou que as escolas, instituições e organizações não colocassem mais nenhuma cota e nenhum critério especial de classificação para entrada, para seleção nas universidades, nos empregos, para os professores e tal. Ele simplesmente tirou tudo isso. Ele cortou os 600 milhões de investimento nesta área, na área de letramento, na área de diversidade, na área de inclusão social. E se fosse só o Trump, estava bom. Mas é o Trump, e mais o Milley na Argentina, e mais a Geórgia na Itália, e mais várias outras lideranças mundiais falando que não é, e que a gente tem que continuar sendo superior como era antigamente. Então, isso traz uma reflexão para a gente de como que a gente também vai se posicionar e como que a gente vai se preparar para essa onda que está vindo e está batendo na porta agora. O próprio secretário da ONU, ele deu uma declaração de que essa supremacia branca ela está crescente. Em 2022, um grupo de estudos fez uma avaliação, estudou que grupos neonazistas no Brasil cresceram 270% dos últimos 3 anos. A gente está falando aí de 3 anos atrás. Isso está se referindo a em torno de 10 mil pessoas, divididas em 530 núcleos aproximadamente. Então, eles estão se organizando, literalmente, para nos exterminar novamente. Então, se nós, do ponto de vista individual, não nos conscientizarmos, não nos posicionarmos, não aprender, ler, estudar, dar palpite, se meter, cobrar, perguntar, defender, a gente vai ser dizimado novamente, e a gente vê o que está acontecendo na Palestina. Então, a ação individual, ela parte disso. Eu acho que da gente ser ponto
apoio, ponto de acolhimento, da gente procurar entender, da gente procurar saber, da gente denunciar uma pessoa, se a gente denunciar um ato racista, se a gente perceber algum, da gente apoiar a pessoa que recebeu esse ato, da gente fazer essa cobrança enquanto cidadão. E aí a gente também tem ações coletivas, associações, cursos, letramentos, atividades, empoderamento, slam, e samba, e por aí vai, de diversas formas. Mas tem um ponto. É muito, muito difícil trazer discussão de políticas públicas, discussão antirracista na periferia, porque as pessoas estão preocupadas com emprego, saúde, comida. E enquanto a gente não sanar as necessidades básicas da sociedade, a gente não consegue avançar o nível da discussão. Porque não adianta eu chegar lá no meu bairro, vamos num evento sobre tal, a gente vai discutir sobre políticas antirracistas. Menina, eu preciso trabalhar. Não, eu estou esperando uma vaga no posto. Tem outras necessidades primárias que a gente ainda não consegue atender em sua plenitude. Mas assim, complementando, que a questão, voltando até que a questão do racismo estrutural, é estratégico. Exato. Quando eu corto esses direitos básicos da pessoa, quando eu tiro o salário, diminuo o salário da pessoa, que faz essa pessoa ter que correr atrás de outras formas de renda e etc., ela não vai ter tempo de pensar. Ela não vai perceber que esses direitos estão sendo cortados, e aí é muito mais fácil eu dominar. Aí a pessoa fica como... sendo carro de manobra mesmo, eu posso fazer o que eu quiser, porque no sentido como você falou, olha, como as pessoas estão crescendo nesse movimento nos Estados Unidos, diminuindo os direitos, até destruindo algumas comissões de igualdade, né, de diversidade. Aqui no Brasil também algumas empresas já começaram a cortar alguns departamentos de igualdade. Eu já não tenho mais. Então, eu já não preciso mais olhar, olha, mérito, tá? Você não estudou, então você não pode estar aqui. Então, eu já começo a cortar essa questão da política pública, né? E aí, é quando eu cortei esse direito da pessoa lá da periferia, ela não vai perceber que isso foi cortado. Eu não vou perceber que existe o Ministério de Igualdade no Brasil. Então, eu não tenho nem possibilidade de discutir nada. Então onde eles acabam enfraquecendo a gente, enfraquecendo o movimento, né? Os movimentos, né? Exatamente, Cíntia. Sem dúvida, excelente colocação de vocês, né? E aí estimula, tenho certeza, os nossos internautas, telespectadores aqui a refletir bastante sobre essa questão, né? Porque ela é cada vez mais premente, cada vez mais atual e preocupante, né? Então, nesse sentido, eu colocaria assim para vocês duas, vamos aprofundar um pouquinho mais isso, que eu acho que é fundamental. Eu sei que essa dificuldade do debate, do conhecimento, né? da educação, e isso é difícil para a população mais marginalizada no Brasil. A população negra, que é o grande foco, né, dessa população marginalizada. Mas como que vocês veem, além daquilo que vocês já colocaram, quiserem complementar, que eu acho que é importante, como podemos levar essa educação, apesar, ou debate, ou que seja, né, das questões antirracistas, como que a gente pode refletir, como que a gente pode levar isso para um maior número de pessoas, pode ser nas escolas ou nas comunidades, de maneira geral. Como é que vocês veem, talvez, alguma experiência ou outras experiências que têm dado certo e, de repente, você gostaria de transmitir para quem está nos assistindo?
Eu acho que é muito legal essa pergunta, porque ela vai de encontro com o que o movimento negro está fazendo no estado de São Paulo. A gente teve uma ampla discussão sobre como que a gente ia levar letramento para as escolas, e para os bairros, e para as comunidades, e para as associações. E porque a gente não tem como chegar muito como político, né? A população, de forma geral, ela já tem uma aversão à política, o que não deveria, porque é algo essencial na sua vida. Mas eu acho que a gente precisa ser estratégico. E uma das estratégias que a gente pensou e que a gente está tentando desenvolver é de fazer isso através, de fato, da cultura. É através da música, é através do teatro, é através da dança, é através do rap, do hip hop, do samba, enfim, da pintura, da literatura. Né? Eu acho que tem aí sarais, a gente entrevistou a Tata Alves aqui, que também traz saraus, né, e apresenta vários artistas negros. Enfim, eu acho que é através dessa cultura que a gente vai cativando e trazendo essa população para reflexão de uma forma que elas nem percebam. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu organizei um evento em São Paulo chamado Caminhada Sankofa, onde a gente passou por vários pontos turísticos da cidade que tinham uma história negra, na cidade de São Paulo, né? Ali Liberdade, Bexiga, enfim, vários lugares de São Paulo, no Lago São Francisco, na Estátua do Luiz Gama também, enfim. E a minha mãe, acho que foi a maior vitória, foi a minha mãe, no final dessa caminhada, a minha mãe, no auge dos seus 63 anos de idade, falou assim: nossa, que interessante, eu nunca soube dessas coisas. Muito legal. Vou procurar estudar e saber mais. A minha mãe é uma mulher negra. Então, isso vai fazer diferença. Quando você envolve as pessoas de um jeito que é na linguagem dela. E às vezes, desculpa, a academia, quando eu digo academia, a universidade, os estudiosos, os pesquisadores, eles têm uma linguagem que não é acessível para as pessoas. As pessoas não entendem alguns livros, não é, Anderson? Tem livros muito difíceis de ler. Então precisa ter uma linguagem acessível, um jeito acessível para poder trazer essas pessoas que são mais marginalizadas, que têm um grau menor de instrução, que têm menos tempo de trazer, de sentar numa roda de conversa, de discussão. A pessoa não tem tempo de ficar ali toda a vida. Então tem que ser dinâmico, tem que ser divertido, tem que ser acolhedor, tem que ser legal. Eu acho que é um caminho assim estratégico de se fazer isso. Além, óbvio, né, volto a falar, de eleger políticos e colocar pessoas, lideranças negras que têm a caneta. E quando eu falo tem a caneta, dinheiro. Não se faz políticas afirmativas sem dinheiro. A cota só existe, ela existe, mas tem um recurso financeiro destinado para isso, para subsidiar tal. Precisa ter o subsídio. E aí tem várias questões das cotas, porque o mérito de que a pessoa é importante, não é, e tal, se ela tem conhecimento suficiente e tal. Acabou de ser formada a primeira turma de cotistas da USP. Agora, alguns meses atrás, assim. Né? E já vários estudos comprovaram de que os alunos cotistas, eles entram com mais dificuldade, mas em algum determinado momento eles se equiparam no conhecimento, porque eles se dedicam para, e eu sei porque eu sou uma aluna, eu não fui cotista, mas eu entrei na faculdade pública, mas eu sou aluna de periferia, estudei toda a vida em escola pública, e quando eu entrei na escola, na faculdade, eu falava assim, que é isso? Eu nunca vi isso. E eu tive que realmente correr o dobro para poder conseguir alcançar a média, para conseguir passar, para conseguir me formar, enfim. É diferente, a gente sabe que é diferente. Que o corre é muito maior de quem vem da periferia, de quem não tem essa base. Mas eu acho que se a gente começa com
acho que é um ciclo de coisas, né? Porque se a pessoa se informa, se ela conhece, se ela se envolve, ela tem uma reflexão mais crítica, ela vai escolher melhor os seus gestores, os seus políticos, ela vai votar melhor. Esses gestores vão fazer políticas voltadas para essas pessoas e aí o ciclo vai. Agora, se a gente se fecha na nossa bolha de vou trabalhar de segunda a sexta para poder chegar no final de semana, tomar a minha cerveja e ir pro meu samba e esquece o mundo, a gente não consegue avançar. Não que isso seja um problema, isso é muito legal, continue. Mas a gente precisa ter um momento social de pensar sobre essas coisas, né? E acho que é um caminho de se fazer as coisas irem acontecendo. A gente já avançou muito, né? Na própria gestão pública, existem várias escolas de governo, a própria ENAP, a EMASP, enfim, tem várias escolas de governo. O próprio governo federal lançou recentemente um programa de capacitação e letramento para servidores. Para poder servidores que não são negros tem o olhar étnico-racial, entender como que é a lógica da pessoa que está do lado de lá. E eles estão fazendo vários letramentos, cursos para servidores da União, do Estado, do município. É óbvio que a gente não vai atingir 100% da totalidade, e ainda que a gente faça essa formação que contribui significativamente, ela não é tudo. Porque as pessoas estão carregadas dos seus princípios e valores, e isso vai fazer diferença na aplicação, que a gente chama na gestão pública, né, de burocracias de rua, né, que é como que eu aplico isso na ponta, no final, né? Mas isso tem feito diferença. Tem feito diferença, apesar das imensas dificuldades, a gente tem avançado muito. A gente tem, sim, hoje, não muito, né? Dos 513 deputados, 24 são negros. Dos 81 senadores, 1, 2 e 3 é negro. Do Supremo Tribunal Federal, do STF, só o Flávio Dino agora que entrou e que é negro. Então, assim, a gente ainda tem muito o que percorrer, mas eu acho que o caminho que a gente tem feito, ele tem sido bom, estamos avançando, mas o meu medo com esse movimento de extrema direita, dessa supremacia branca e desses pensamentos fascistas e nazistas que atingem diretamente a população negra, a população LGBT, a população pobre, a população de religiões diferenciadas, enfim. Eu tenho muito medo de que, ainda que a gente esteja avançando, que isso seja um grande bloqueio, uma grande barreira para a gente continuar avançando. Eu acho que é por isso que a gente precisa se fortalecer muito para continuar forte, para inventar essas barreiras que vão vir lá na frente e estão muito próximas. Complementar? Eu quero, sim. Achei bem importante a fala que a Aline trouxe das várias linguagens, né, que a pessoa pode atingir a população negra em relação a esse letramento, né? E no caso, nosso grupo de pesquisa, pelo menos foi uma recomendação que a gente recebeu, estava lendo O Fascismo da Cor, né? Que é um livro que, assim, eu comecei, né, tô no princípio, mas ele traz em relação a isso da supremacia branca, que eu enquanto ela falava, eu estava lembrando do que o autor trazia. E ele fala que, geralmente, a sociedade, ela enrijece, né, então, nessa questão da extrema-direita, depois ela finge uma flexibilização, e aí depois ela enrijece de novo. E a gente está com medo desse enrijecimento, como que ele vai ser agora, se no caso for acontecer. Né? Porque a nossa cultura, a gente tem dados importantes da nossa cultura, que a gente às vezes esquece de valorizar, porque a gente acaba consumindo muito a cultura dos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando eles elegem uma pessoa que é extremamente inflexível, então, o nosso medo também é que, a partir do consumo dessa cultura do outro, eu não torne esse outro também.
né? Nossa, muito legal isso que você trouxe, Cíntia, porque eu acho que também vai de encontro com uma das nossas discussões lá no grupo, né? Deixa eu só comentar, você fala em grupo, o pessoal aqui não está sabendo muito bem, eu acabei também não comentando isso. É verdade, que é importante, Cláudio. tanto a Aline quanto a Cíntia fazem parte do núcleo de estudos e pesquisas aqui do CEP Racial. E elas estão no núcleo de educação antirracista. Então, quando a Cíntia fala do livro, aqui eles colocaram um livro para ser debatido, estão lendo e debatendo, que é um dos elementos fundamentais aqui, vindo nessa direção, né? A gente tem que discutir, debater, né, aquilo que se refere à racialidade, né, para entendê-la e, a partir daí, melhorar o nosso posicionamento na sociedade, né? Mas pode continuar. Com certeza, Cláudio. E eu acho que foi dentro da discussão no grupo, que foi muito interessante, o Anderson está aqui porque não me deixa mentir, é que a gente começou a discutir sobre educação antirracista e a gente começa a falar assim, tá, mas assim, o que a gente está aprendendo? O que a gente está consumindo? Nós fomos colonizados. A gente já enfiaram goela abaixo toda a cultura europeia e portuguesa sobre nós. Mas a gente continua consumindo cultura europeia e cultura americana. A gente continua consumindo muito isso, em forma de música, em forma de livro, em forma de filme, em forma de série, em forma de roupa, em forma de moda, em tudo. Hábitos alimentares, tudo. E a gente esquece, e a gente tem esquecido cada vez mais de valorizar o nosso, as nossas raízes, a nossa origem, os nossos saberes ancestrais. Então, trazer essa discussão e trazer esse letramento, ele também é importante para isso, para a gente resgatar estes saberes. Por que a gente aprende inglês e não iorubá? Por que comer com a mão é antiético ou é anti-higiênico? Sendo que em várias outras culturas se come com a mão e é um hábito. Né? E aí isso está em tudo. No cabelo, na roupa, no comportamento, na fala, em tudo à nossa volta. E aí, inclusive nas expressões religiosas. Então, a importância de se trazer esse letramento, ele também é para isso, para a gente trazer esse resgate de saberes das culturas que temos aqui, que foram criadas aqui, que foram fundadas aqui, e a gente parar de se espelhar nessa cultura americana, europeia, asiática, inclusive. Assim, eu acho que a gente não quer falar, na verdade, dizer que não se pode consumir, mas é que quando a gente clamar por uma liberdade, que seja nossa, não a liberdade de um povo que você não sabe quem que quer ser livre. O autor, ele traz justamente isso. Olha, quando clamaram por liberdade, eles não estavam clamando pela liberdade de quem realmente estava sendo escravizado. Ele estava clamando pela liberdade, eu cansei do imperialismo, então agora eu quero ser república. Aí eu clamo por essa liberdade. Mas quem de fato estava sendo escravizado, ele não podia nem opinar. Então é nesse sentido que a gente fala e o autor traz, né? Ele fala assim, o perigo às vezes da gente clamar por uma liberdade que não é a nossa. Então, às vezes na canção, na música, na cultura, às vezes você está colocando um estilo que não é o seu, que não passaria de perto pela sua história. É isso que a gente quer colocar. Sim, né? A gente não pode deixar, não é que tem que deixar de consumir, né, Cíntia? Mas a gente precisa ter esse olhar crítico para o que a gente está consumindo. Sim, infelizmente a gente já está caminhando aqui para o nosso final, né? Eu sempre falo que nos nossos seminários a gente ficaria horas e horas debatendo, porque é muito interessante, é instigante, né? E eu creio que também quem nos assiste vê isso de uma maneira como uma fonte de saber, né? E, enfim, mas eu vou deixar aqui, temos alguns minutos ainda,
eu que gostaria de saber se alguém aqui que está aqui conosco também tem alguma pergunta que gostaria de fazer, né? Fique à vontade. Se tem alguma pergunta. Obrigado. Meu nome é Aderson, faço parte do grupo de estudos junto com a Cíntia, com a Aline. Essa questão que vocês trouxeram, né, dessa supremacia branca que vem a partir desses governos que estão se formando, né, Trump e outro na Itália e assim por diante, que a gente vê que esse é um movimento que vem crescendo mesmo, vem crescendo. É um dos pontos de resistência, né, para que a gente fique alerta e não baixe a guarda e aumente o nosso empoderamento, né? De todas essas maneiras, né? Seja pelo letramento ou pela cultura, que é uma forma até mais amena e mais a língua do povão, né? Mas além disso, o que vocês ainda enxergam, além disso, como resistência para que a gente avance mais contra esse racismo que vem anos e anos e anos e parece que é uma luta inglória, né? A sensação que se dá, às vezes, poxa vida, eu vou atravessar a nado daqui para o continente africano, acho que não vai dar para chegar lá a nado, né? Então, o que mais que talvez fique mais nas entrelinhas, que a gente talvez não esteja enxergando ou não tenha dado foco e precise aumentar esse foco para dar esse passo a mais, né? Como você mencionou ali, precisa fazer com que a coisa vire um ciclo, né? O que mais que está ali escondidinho que a gente não tem percebido? Obrigado, Aderson, pela sua pergunta. Posso? Obrigado, Aderson, pela sua pergunta. Eu estou tentando lembrar aqui dos números, mas assim, 525 anos, né? De 525 anos, 388 foi de escravidão. 21 de ditadura, mais um outro tanto de império, república, era Vargas. A gente tem pouquíssimo tempo de democracia. Nem 20 anos, acho. Então, assim, a gente já avançou, mas a gente ainda tem um histórico cultural muito enraizado. A gente ainda não consegue valorizar o ser humano, o outro, em suas potenciais diferenças. Porque a gente, enquanto sociedade, quer se aliar aos iguais. E a gente ainda não enxerga uma pessoa negra como igual. E Aderson, a sua pergunta também me fez pensar que às vezes a maior resistência que a gente tem é do próprio negro, dizendo que racismo não existe, que eu nunca passei por isso, sabe? E às vezes é porque ele não tem a compreensão do que é. Então, normalizou-se tanto a pessoa passar por determinadas situações que ele fala, não, isso é exagero. Aí muita gente, na minha época não tinha, na minha época não era assim. Então, essa é a nossa maior resistência. É quando as pessoas não conseguem enxergar que o problema está ali e que ele precisa ser mudado. Então, não dá nem para avançar quando acontece uma coisa dessa. Precisa reconhecer o problema para poder saber como enfrentá-lo. Maravilhoso, maravilhosas, né? As duas. Agradeço muito a presença de vocês aqui, viu? Com certeza nós teremos mais debates sobre esse tema, com vocês, inclusive, né? Sintam-se convidadas aqui. E com certeza o nosso internauta, os nossos telespectadores aproveitaram bastante esses minutos aqui com vocês, viu? Então aqui a gente dá encerrado mais um seminário, 13º seminário do CEP Racial, da Universidade Zumbi dos Palmares, e até uma próxima. Isso aí. Ubuntu, nada de nós sem nós. Agradeço a oportunidade, o convite, estamos aí para contribuir. Com certeza.